nós estamos falando sobre alguns erros que o discipulador não tinha que cometer. E nós falamos já, esse devocional, na verdade tem sido uma série de mensagens aqui no Tadel, está pautado nesse livro do pastor Sabá Liberal, tá bom? Nós já temos duas mensagens dessa no YouTube da nossa igreja, hoje é a terceira, tá bom? O livro do pastor Sabá. Nós falamos nos dois primeiros Tadéis, que o primeiro erro que um discipulador não pode cometer é que ele não ser um bom exemplo de discípulo. Então, se ele não é um bom exemplo, está cometendo esse erro. O segundo erro é quando esse discipulador, ele gera uma dependência mórbida nos seus discípulos. Então, para esse discipulador, se ele não conseguir explicar aquela pessoa, ele acha que aquela pessoa não pode ser bem acompanhada por outra pessoa. Falamos, então, na segunda mensagem que está no YouTube da nossa igreja, o terceiro erro é essa pessoa, esse discipulador ter discípulos prediletos. E a gente sabe que isso é um problema sério, um problema que a Bíblia diz que Deus não tem acepção de pessoas, então a gente tem que ter cuidado para poder amar todos de maneira equitativa. Falamos também no quarto erro da segunda mensagem dessa série, é não saber lidar com os pecados e fraquezas dos discípulos. Eles abrem o coração e a gente fica, meu Deus, eu não acredito, você foi capaz de fazer isso, estou decepcionado. Então, essa questão, obrigado meu querido, é um problema sério, a gente tem que saber lidar com os erros dos discípulos. Para quem é papai e mamãe também tem que saber lidar com os erros dos filhos. É por isso que às vezes os filhos não contam os seus fracassos ou tentações, porque sabe que o pai não tem estrutura, ou a mãe não tem estrutura para poder ouvir aquilo ali da maneira correta, ensinar e ter equilíbrio emocional. Então vamos começar hoje, então, no quinto erro, ok? Quinto erro, você pode notar aí, é ter muitos discípulos. Diga assim, ter muitos discípulos. Irmãos, nesse processo que nós estamos aqui plantando a Paz Church de João Pessoa, eu já tive que transferir talvez uns 4 discípulos. Quando a gente transfere, a ideia é o que acontece, nós queremos ficar com o menos possível para poder tentar fazer um trabalho de excelência. Porque foi comprovado que quando se tem muitos discípulos, a gente às vezes não consegue atender todos de uma maneira como é para ser. Por exemplo, eu ainda não sou tempo integral, então eu tenho limitação de tempo. Eu tenho hoje, eu estou hoje discipulando 6 pessoas e só posso discipular 4. Então eu sei que eu tenho uma demanda hoje além do que eu posso. Então eu estou me esforçando, eu e a Andresa, às vezes atrasa passa um mês, aquele negócio, a gente fica pedindo perdão, me perdoa, estou lutando, porque as pessoas trabalham durante a semana. Então, dia de segunda-feira à noite, nós temos a escola da nossa igreja. Então, eu foco para a escola. Nós temos, então, para discipulado eu e a Andresa, oficialmente, a noite de terça-feira. Porque na quarta nós temos live, na quinta eu lidero outro live, na sexta eu lidero louvor, e no sábado é o dia da família, e às vezes a gente tem alguma coisa com os irmãos. Então, o nosso tempo é muito limitado. Então, eu reconheço que nessa área aqui, eu ainda preciso, talvez agora em 2025, passar talvez mais 2 discípulos, para poder eu ficar com 4, que é o que eu posso trabalhar de maneira excelente. Então, nós temos descoberto, o pastor Sabá falou, na página 66 do livro, que quanto mais discípulo uma pessoa tem, menos efeito e resultados positivos esse discipulado irá gerar na vida da pessoa. Por quê? Porque a quantidade de discípulos, às vezes, não permite ao discipulador fazer um trabalho de excelência. Então, nós queremos que os nossos discipulados sejam discipulados de excelência. Então, alguns dizem de maneira muito sábia que o menos é mais. Às vezes a gente quer abraçar 10 pessoas e você fica só passando as mãos assim, só passando os dedos. Você não consegue abraçar, você não consegue realmente investir. Né? Então, o nosso conselho como igreja
eu tenho falado isso para os nossos discípulos também, que são pessoas ocupadas. Você não pegue mais do que você pode. Só pegue o que você pode. Mas o Anderson só posso 3, só posso 2. É melhor você trabalhar com um quantitativo menor e a gente trabalhar com qualidade do que a gente talvez ser aquela pessoa espetacular no que diz no numerário. Eu tenho 10. Eu lembro quando a gente ia para os encontros com Deus, isso há 20 anos atrás, lá no norte, e eu lembro que em um daqueles encontros, teve um irmão que falou, acho que foi isso, ele chamou lá e falou o seguinte: eu tenho 16 discípulos, eu lembro como fosse hoje, todo mundo, ganhou de Jesus Cristo, que tinha 12, esse cara é o máximo. Aí a gente via que aquela pessoa não tinha condições, porque também ele era como eu e você, que trabalha, que estuda, que tem família. Então a gente começou a perceber que aquele irmão passava de 1 ano sem se reunir com um discípulo. Mas para ele era muito chique, era muito top dizer: eu tenho 16, e não dava assistência. Então, nós entendemos que o menos é mais. Algumas pessoas falam, algumas visões, como por exemplo o G12, entendem que a pessoa tem que seguir o exemplo de Jesus para ter 12. Mas quando a gente olha, por exemplo, os apóstolos, a Bíblia não fala quantos discípulos João tinha, não fala quantos discípulos Paulo tinha, não fala quantos discípulos Barnabé tinha. Então, só Jesus teve um numerário, e a gente entende que aqueles 12 não é uma regra não é uma regra quantitativa, é um modelo que Jesus teve tempo para aquilo ali. Jesus teve tempo, né? Então é importante a gente ter esse cuidado aí. O grande problema, quando se trata de muitos discípulos, é que a qualidade do discipulado fica comprometida. E aí começamos a ser conhecidos como o discipulador faz de conta. E eu tenho falado isso para a Andresa, para alguns discípulos nossos: irmão, me perdoa, eu estou falhando, não é porque eu não quero, é porque se são 6, se a gente perder uma semana, esse aqui que ficou, já fica para aqui, fica para lá, e fica passando muito tempo. Então nós não queremos, meus amados, ser aqueles discipuladores faz de conta. Existem, o pastor Sabá fala na página 68, 2 tipos de discipuladores. Primeiro, esse que eu falei agora, o faz de conta. O que é isso? Ele tem vários no nome, discipula vários, ou pelo menos 2, 3, não sei quantos, e só que ele não reúne. Ele não tem tempo de qualidade, ele não consegue sentar com a pessoa, ele não consegue nem almoçar com a pessoa, é só no nome. O máximo que acontece é um WhatsApp. E às vezes a pessoa é tão preguiçosa que ela nem escreve, ela só quer fazer um áudio para ser mais rápido ainda. Tipo assim, eu fiz a minha parte. Então esse só faz de conta. Mas existe também aquele discipulador bombeiro. Qual é o bombeiro? É aquele que o casal, os discípulos nunca procura eles, nunca. Os discípulos também somem do mapa, passam aí de meses, mas quando tem um problema, quando o casal está brigado, quando eles estão inconformados um com o outro, rápido que ele liga: tudo bem, pastor? Tudo bem, fulano de tal? Preciso reunir com você. Ele só chama quando tem o quê? Que apagar um incêndio. E a gente sabe que a proposta do discipulado não é ser bombeiro, não é apagar incêndio, não é atender demanda, não é resolver problema. O propósito do discipulado é nos instrumentalizar como crentes de Jesus, como pessoas quebrantadas, como pessoas transformadas, como homens e mulheres de Deus, à imagem de Jesus. Amém, gente? Amém? Diga assim: eu não aceito ser um discipulador faz de conta. Diga assim: eu não sou um discipulador bombeiro. Claro que, olha só, claro que muitas vezes nós somos chamados realmente para atender uma demanda. Isso faz parte, não é isso, pastora Angélica? Ela é pastora há mais de 30 anos, ela sabe que faz parte do pastoreio atender conflitos, ouvir pessoas, enfim, faz parte, mas que não seja a essência, que não seja a via de regra minha atender alguém só para resolver problema. Muitas vezes a gente vai para poder compartilhar de sonhos, não é isso, gente? Para poder compartilhar de projetos, para poder contar bênção, para poder edificar-se mutuamente. Então vamos ter cuidado com isso na nossa igreja.
eu até quero ressaltar aqui nessa manhã, se você está hoje, como é o meu caso, além do que você pode, o que eu estou fazendo? Eu estou esperando o momento certo, orando, como que eu posso fazer, para quando fazer isso, passar da maneira correta, e quem que eu tenho que passar. Então, se você também está muito ocupado, ore. Você não vai sair daqui hoje, irmão, não posso mais discipular você. Não, você vai orar, você vai fazer uma análise, você vai entender como é que eu posso fazer. Talvez você até pode continuar discipulando todo mundo. Talvez você precise se organizar melhor a sua agenda. Talvez você consiga, por exemplo, que se eu só tenho a terça-feira, que é o nosso caso, eu e a Andresa, à noite, só terça-feira. Se você tem só a terça-feira, então, poxa, então posso colocar talvez 2 ao invés de 1. Olha uma dica aqui preciosa, gente. A gente faz isso eu e a Andresa lá em casa. Para o Enzo é ruim, porque o Enzo fala, caramba, desde 6h30 da manhã até de noite, estou sem meus pais. Mas a gente faz isso, porque às vezes a gente fica com um discípulo 2 horas com ele. E talvez só 1 hora resolvia, porque a outra hora é enchendo linguiça. Então, o que você pode fazer? Talvez você tenha que se organizar, poxa, eu vou colocar terça-feira, 7 horas a 8, outro de 8 às 9. Então, eu consegui, num dia só, atender 2 pessoas, me organizei e deu certo. Então, quando eu falo para você ter esse crivo, não é que você vai dispensar as pessoas assim, não. Você vai orar muito, você vai ter muito cuidado, você vai pensar muito, como que eu posso fazer para talvez ficar com todo mundo, dar uma atenção legal. Se não puder, aí a gente vai para os próximos passos, vendo como é que pode fazer. Mas olha só, nunca a gente também passa um discípulo só dizendo, olha, eu não posso mais discipular você, se vira. Não é isso que a gente faz. A gente acompanha a pessoa, e se a gente não pode, e mais uma vez, no processo do discipulado, isso é muito comum. Pastor Eibe discipulava todos os pastores de rede de Fortaleza. Passou 11 anos, né, pastor Angélico, Fortaleza, discipulando esses pastores, todos. Lá tinham pelo menos 7. Chegou em São Paulo, ele chamou, e vários foram com ele, vários. Ficou só o pastor Sandro em Fortaleza, levou 6 para São Paulo. Ele falou o seguinte, a partir de hoje eu não posso mais discipular vocês. Então, o Sabá, vou discipular só o Sabá você discipula isso aqui. Ele organizou tudo. Inclusive, foi interessante que alguns discípulos do pastor Eibe, que estavam em Fortaleza, que eram líderes de rede, em São Paulo começaram a discipular outros líderes de rede que estavam em Fortaleza também. Ele organizou tudo de maneira muito legal, muito organizada, não jogou ao léu, se vira, não, foi organizando, mas ele entendeu que ele precisava focar em São Paulo e em algumas demandas que ele tinha. Então, vamos ter cuidado em relação a isso aí. Quando a gente vê a página 69, nós entendemos, meus irmãos, 4 P's do discipulado. 4 P's do discipulado. O primeiro P é o seguinte, o discipulado ele tem que ser prático. Diga assim, o discipulado precisa ser prático. Como é que é esse prático? Por exemplo, a gente precisa entender a necessidade dos nossos discípulos. Então, vamos lá. Se o Andinho discipula o Beto está ali fora, 2 líderes de life abençoados. Então, se o Beto ainda não é casado, o Andinho não precisa falar sobre criação de filhos com o Beto. Tudo bem? Porque a demanda do Beto, até então, não é criação de filhos. Então, se o Felipe discipula alguém que está bem financeiramente, que é organizado bem financeiramente, que, enfim, consegue gerir suas finanças, organizar, não precisa falar sobre gestão financeira, porque a pessoa está muito bem. Então, a gente tem que ser muito prático, porque quando se trata de coisas práticas, nós temos que fazer um tipo de mapeamento. Nós temos que fazer um tipo de raio-x, é como se fosse um bom médico, ele tem a ficha do paciente, ele sabe quando é que ele foi lá, a idade, o peso, os problemas. Então, quando a pessoa vai para a consulta, ele sabe puxar as áreas que a pessoa precisa ser atendida. Então, por exemplo, quando a gente faz esse tipo de raio-x, nós percebemos que existem áreas na vida pessoal e ministerial. Gente, por que ministerial? Gente, o discipulado, na nossa igreja, ele não é obrigatório. Ninguém é obrigado a ser discipulado, apesar que Mateus 28, 19, Jesus nos ordena.
não é um pedido, não é uma suposição, é uma ordenância. Nós chamamos isso de imperativo, é uma direção. Olha, vão e façam discípulos. Então, fazer discípulo é um mandamento, mas eu não preciso, se eu não quiser nessa igreja, ser discipulado. Mas quando eu sou discipulado, o discipulado tem duas áreas importantes a serem trabalhadas: vida pessoal e ministério. Por exemplo, todo mundo que eu trabalho discipulando, eu tenho que ver naquela pessoa um viés ministerial muito forte para me continuar discipulando ou discipulá-la. Porque é isso que é o propósito do discipulado. Então, quando se trata, por exemplo, de vida pessoal, a gente pode analisar tempo a sós com Deus. A gente pode analisar, por exemplo, como é que aquela pessoa está na vida de santidade. Então, você pode perguntar, como é que você está na vida de santidade? Como é que é a agenda semanal daquela pessoa? Se você percebe que a pessoa sempre fala para você, olha, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Cara, todo mundo tem tempo. Eclesiastes 3:1, Salomão disse que há tempo para tudo debaixo do céu. Aí vai continuar, tem 14 prós e 14 contras, lá até o versículo, acho que versículo 7 em diante, por aí assim. Então, a gente vai organizar, por exemplo, sobre a questão financeira. Vida pessoal, a pessoa tem lazer em família? Ou a pessoa nunca tem lazer? Por exemplo, a vida pessoal, se ela é casada, como é que é a criação dos filhos dela? Quais são os alvos dessa pessoa? Qual o propósito, qual a meta que essa pessoa tem? Quais são as amizades que ela tem? Isso aqui tudo é no âmbito pessoal. Por exemplo, quais são os conflitos emocionais? Quais são os sonhos, as ambições profissionais? Qual é a situação acadêmica dela? Por exemplo, existem pessoas que podem fazer uma faculdade, às vezes é muito novo ainda, e não faz. Discipulador incentiva a pessoa a estudar. Irmãos, só abrindo um parênteses aqui, é interessante que os tempos vão passando e vai mudando muita coisa dentro da igreja. E talvez, às vezes, é questões culturais mesmo. Eu lembro que lá no norte, de onde eu vim, lá no Pará, eu lembro que alguns pastores nossos, antigos, eles ficavam muito felizes quando eles chegavam na segunda-feira na igreja de manhã, 9 da manhã, e a igreja estava cheia de jovens, tocando violão, cantando, e o pastor, eita, comunhão, que gente, jovens fervorosos, jovens cheios do Espírito Santo. Essa era a visão do pastor. Só que aquele pastor esquecia de que esse jovem tem que casar. Sim ou não, jovem que não é casado? Esse jovem tem que ter filhos. Esse jovem tem que estudar. Então, existem pormenores. Toda vez que eu trabalho perto de um jovem, eu sempre entendo e levo ele a uma possibilidade de fazer faculdade. Entendo que faculdade hoje não é sinônimo de prosperidade financeira. Eu entendo isso claramente. Mas eu entendo que uma faculdade é um veículo que proporciona à pessoa um conhecimento maior, proporciona à pessoa. Eu já tive pessoas em nossa igreja, no passado, que elas eram um funcionário de alto escalão de uma empresa. Isso aconteceu lá em Macapá também. E o patrão falou o seguinte, essa pessoa era gerente, o patrão falou o seguinte, olha, surgiu a vaga para uma concessionária de diretor de uma rede, eram várias lojas. Ele falou o seguinte, mas você só pode ser se você fizer uma faculdade. A pessoa era a melhor funcionária que tinha, era gerente já. Quer fazer? Ela passou 4 anos, na faculdade que eu fiz, ela passou 4 anos fazendo lá, porque ele falou o seguinte, olha, eu quero que você tenha uma faculdade. Então, mesmo que muitas vezes, por exemplo, uma faculdade pode não te dar dinheiro, mas pode dar. Pode te abrir portas. Então, é importante o discipulador trabalhar com isso aí. Outra coisa, vida pessoal, por exemplo. Então, a gente falou sobre situação acadêmica, né? Vida pessoal, fraquezas e pecados. Quais são suas fraquezas? Quais são os seus pecados? Por exemplo, vamos levar agora que ele pode trabalhar. Isso é ser discipulado de maneira prática, amém, gente? É ser prático, é ser focado, não é ficar enchendo linguiça, não. Você chegar na pessoa e tratar áreas
que vai realmente gerar valor agregado para a vida dela. Quando se trata, por exemplo, de questões ministeriais, qual é o chamado desse discípulo? Para que Deus chamou ele? Foi para ser missionário, tempo integral? Foi para, por exemplo, o Andinho, eu sei o que é o chamado do Andinho. O Andinho é um chamado para ser pastor em tempo integral, vai chegar o tempo certo, e hoje tem um chamado, uma pegada para jovem. É muito claro para mim como pastor, saber, o Andinho, ele tem esse chamado aqui, essa é a vibe, essa é a onda que o Andinho surfa. Como também eu já sei de muitos irmãos, qual é o chamado de vocês. Então o discipulador tem que entender isso. Por exemplo, a pastora Rebeca nos falou, pastor, ele falou lá em São Paulo, a gente estava reunidos, os pastores estaduais, passamos, acho, com 2 horas reunidos lá, e um dos pontos que ele falou é o seguinte, para nós, pastores estaduais, ele falou, gente, cuidado, não cometa uma besteira, de um pastor auxiliar ser muito bom, exime o pastor auxiliar, e você fala o seguinte, cara, assuma a igreja local. Já aconteceu na nossa igreja isso várias vezes, o cara assume a igreja local, se frustra, vários desses estão entregando as igrejas agora, voltando para ser pastor de rede. Existe um problema, a pessoa que é pastor local e de rede, um está aquém do outro? Não está aquém, é questão de quê? De chamado. Nós temos pessoas como, por exemplo, o pastor Sabá Liberal, o autor desse livro aqui, um dos maiores pastores da nossa igreja, ele entendeu que o chamado dele não é pastor Angélico, hoje é auxiliar o pastor Eibe. Então, ele poderia estar hoje no Rio de Janeiro, liderando uma igreja, ou poderia estar lá em Boa Vista, ele saiu de lá, já tinha 4.000 membros Boa Vista. Deixou tudo, porque ele entendeu que o chamado dele é ser auxiliar, já foi pastor local, já plantou igrejas grandes, mas ele quer ser o que? Auxiliar do pastor Eibe. Então, nós temos que entender, eu sempre tenho falado para os nossos discípulos, nos digam qual é a pegada de vocês, o que vocês querem, o que vocês sentem como aquela alegria para poder exercer o ministério, porque nós queremos ajudá-los, promovê-los nessa direção aqui. Amém, gente? Quem está me entendendo aqui? Então, você que é discípulo, seja muito claro com o seu discipulador. Fala, olha, o meu chamado é ser líder do louvor. O meu chamado é ser... plantar um ministério para ciclismo, que não tem na igreja ainda aqui. Não, o meu chamado é para trabalhar com empresários. Não, o meu chamado é para trabalhar com crianças nas comunidades. Me diga para o seu discipulador para que a gente possa ajudar você em nome de Jesus. Amém, gente? Por exemplo, eu tive um chamado para vir para João Pessoa. E eu não fazia parte, quem estava em Fortaleza sabe, eu estava lá embaixo no escalão de Fortaleza. Tinha muitas pessoas aqui em cima, mas eu tinha um chamado, eu fui falando para o meu líder, eu tenho um chamado, eu tenho um desejo para ir para João Pessoa, eu estou orando, eu fui informando ele, até o momento que ele falou o seguinte, amém, nós apoiamos você, não foi isso, pastor Angélica? Nós apoiamos você, mas não foi, ele não apoiou, eu falei hoje e amanhã, não foram pelo menos uns 3 anos, falando, eu tenho um chamado, eu estou orando, eu quero ser pastor local em João Pessoa, eu tenho um chamado, até que ele entendeu, ele orou comigo, conosco, com a nossa equipe, entendeu que nós deveríamos vir para cá. Então, quer dizer, se o discípulo também, ele não alimenta de informação o seu discipulador, talvez ele não vai poder ajudá-lo nesse processo. Se nunca eu falasse, eu estava em Fortaleza hoje. Isso não é questão de mérito de mais ou não, mas eu tinha um chamado, eu tinha que ser muito claro em relação a isso aí. Quando se trata também da vida ministerial, nós temos que entender as habilidades de liderança. A pessoa fala que tem um chamado, ok, beleza. Eu tenho um chamado para poder ser missionário nos Estados Unidos. Um exemplo, tá, gente? Ok, mas quais são as suas habilidades? Você sabe falar inglês? Você tem habilidades profissionais para você se manter lá? Então, não é só eu dizer que eu tenho, porque às vezes, olha, isso aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes é um desejo, uma vaidade pessoal. Eu tenho um chamado, por exemplo, você pode falar assim, pastor, eu tenho um chamado para ser o pastor titular de Campina Grande. Eu quero ouvir isso aqui daqui a um dia, amém, queridos? Mas a gente vai analisar qual é o perfil dessa pessoa. Campina Grande é uma cidade gigantesca. O perfil dela é espiritual,
O perfil dela acadêmico, teológico. Qual o perfil dela familiar? Essa pessoa, o chamado dela, sabe se condiz com as habilidades que ela tem? Então é importante a gente entender isso aí. Amém, queridos? Por exemplo, na vida ministerial, situações do discipulado, sobre a questão de ensino, sobre a questão de administração de conflitos. Por exemplo, a pessoa o Reginaldo lidera o Ministério da Atmosfera. Então, de vez em quando eu vou falar com o Reginaldo sobre a atmosfera. Então, talvez ele tenha algum problema para resolver lá no ministério, com alguma pessoa, a gente pode compartilhar junto. Como é que essa pessoa fez isso? Poxa, vamos então conversar com ela, para ela fazer dessa maneira, para não ter problema. Então, a gente trata questões ministeriais também. Questões, por exemplo, de leitura da palavra, né, princípios de liderança, como formar equipe, preparando sucessores, cultura do pastoreio, autoimagem do líder, quer dizer, são várias áreas que a gente pode trabalhar no discipulado em relação a essa questão ministerial. Isso aqui é muito legal. Então, o primeiro P do discipulado é o quê, gente? Prático, diga assim comigo, prático. Segundo, o discipulado ele tem que ser profundo. Olha só, trabalhe os fundamentos cuidadosamente. Isso, invista muito tempo juntos com esse seu discípulo, gerando amizade e lealdade. Irmãos, nada de superficialidade, nada de faz de conta, não finja que você não está vendo quando precisa corrigir as atitudes e comportamento do seu discípulo. Existem, às vezes, que nem alguns pais, né? A criança pinta e borda, e os pais e a mãe falam assim, estou nem vendo, porque eu não quero me desgastar com aquela criança. Não faça isso no discipulado. Se a gente percebe que um discípulo nosso precisa ser orientado, precisa ser talvez informado de algumas coisas, não tenha essa preguiça de ser muito claro com essa pessoa. Então, seja profundo no discipulado. Terceiro, o discipulado precisa também ser o quê? Permanente. Diga assim, permanente. Então, primeiro é o quê, gente? Prático. Segundo, profundo. Terceiro, permanente. Por que permanente? Porque nós entendemos que o discipulado é para toda a vida. Isso aqui é tão claro que o nosso pastor presidente internacional, o pastor Jeff Paul, pastor Jeff, ele tem discipulado ainda. Ele tem 72 anos de idade, um exímio homem de Deus, assim, pela lógica, não precisava aquele homem ser discipulado por ninguém. Não tem porquê. Não precisava o pastor Eibe, nosso presidente nacional, ser discipulado por ninguém. Um homem quebrantado, conhecido como pastor do amor, mesmo sendo pastor da paz. Enfim, mas o discipulado ele tem esse caráter de permanência. Não é porque a gente sempre precisa ser transformado, mas às vezes não é nem questão da transformação, do confronto, é questão de quê? De uma cobertura espiritual. É de ter alguém que está ao seu lado, que pode te orientar em momentos singulares, que pode te abençoar. Então nós temos irmãos, eu quero ter para toda a vida. Se Deus quiser que eu chegue a 70 anos ou mais, quero chegar naquela idade lá, tendo alguém, um homem ou um casal, sobre a minha vida, me dizendo, me informando, me confrontando, me amando, me orientando. Isso é um princípio fundamental. Então, nessa visão do discipulado, não existe aquele homem e mulher master, supra, que chegou no nível que não precisa. Nós entendemos que, como é bíblico, todos devemos estar debaixo de um discipulado. Amém ou não, queridos? E o último P, então, o primeiro é o quê? Ele tem que ser prático, profundo, permanente, e o último, ele tem que ser poucos. Eu volto a falar desse primeiro ponto que eu falei aqui agora. Não adianta a gente pegar muitos discípulos se eu não consigo discipulá-los. Então, é melhor ter menos quantitativo e mais qualidade no processo do discipulado. Amém, gente? O tempo permite aqui, o tempo está pouco. Mas vamos aqui para o sexto erro. Talvez eu vou conseguir terminar isso aqui.
O sexto erro é não ser confidente. Diga assim, não ser confidente. Isso aqui é muito legal porque toda informação pessoal colhida em um aconselhamento ou discipulado deve ser tratado com confidência, irrestrito e de maneira sigilosa. Às vezes a gente discipula casais, às vezes eu estou só com o homem e às vezes a Andressa está só com a mulher. O que acontecer só com a mulher, eu não preciso saber. O que eu falo só com o meu discípulo, às vezes só entre eu e ele, não precisa ninguém saber. Então, ser sigiloso é uma das virtudes. Quando não há sigilo, há problemas muito grandes. Eu já falei para vocês que eu já tive discipulador, que eu contei meus pecados. Irmãos, a minha mãe sabe a minha vida toda, eu nunca tive problema de contar pecado. E às vezes os pecados que eu fazia, ninguém nem sabia, não tinha como saber, mas eu sabia que eu tinha que confessar. Então, eu já confessei pecados para discipuladores que depois vazou na igreja. Vazou. Eu não fiquei com raiva do cara, não desacreditei do discipulado, porque eu sabia que a falha não está no princípio. O que é princípio? O discipulado. É um princípio bíblico. Não está no princípio. A falha está no homem. Então, eu não poderia jogar a fralda suja juntamente com o bebê. Não poderia desacreditar do princípio, porque um homem falhou. Então, olha só, todo discipulador precisa ter o compromisso com a confidência. Por exemplo, médicos, advogados, pastores e qualquer outra pessoa, ela precisa afirmar que as informações que são passadas dentro do processo do discipulado, por exemplo, não serão transmitidas para outras pessoas. Porque quando isso acontece, é uma falta de ética. Se, por exemplo, olha só, os psicólogos, por exemplo, eles assinam um termo de confidência. Então, se eu falo com um psicólogo, um psiquiatra, dos meus problemas, e aquilo é vazado, eu posso processar aquele profissional. Porque o código de ética rege que ele precisa ser confidente. Da mesma forma, discipulado. Se alguém teve a nobreza de falar o seguinte: olha, Watson, eu assisti pornografia hoje à noite. É nobreza de falar. Olha, Watson, eu roubei. Olha, seja o que for. Se alguém fala isso para mim, eu preciso ter aquela coerência, aquele princípio de não desprezar aquela pessoa, orar por ela e não transmitir a informação. Irmãos, cuidado. Olha, já teve pessoas, nós estamos começando agora, estamos com 2 anos e meio de igreja, mas já teve pessoas nesses 2 anos e meio que nós estamos atuando aqui, que eu pedi para uma pessoa, falei assim: irmão, você quer ser discipulado por essa outra pessoa? E esse que eu perguntei falou o seguinte: não quero, não, pastor, não quero, eu prefiro não ter discipulado. E você fala, por quê? Não porque essa pessoa fala muito, enfim, bababá, eu não confio nessa pessoa. Então, olha só, é importante, se a gente quer crescer nessa visão, nesse princípio bíblico, nós temos que garantir que quem abre o coração não vai ser externado para ninguém. Olha só, a sua capacidade como discipulador e sua autoridade será proporcional à sua capacidade de guardar segredos. Então, repetindo, a sua autoridade como discipulador será proporcional à sua capacidade, autoridade versus capacidade de você guardar segredos. Se você não guarda segredos, você torna-se inapto, incapaz de ser um discipulador. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Veja comigo Provérbios, capítulo 20, versículo 19. O texto vai dizer que o mexeriqueiro revela o segredo. Portanto, não te metas, olha só o texto salomônico, não te metas com quem abre muitos lábios. Sabe o que o texto está falando? Se alguém é fofoqueiro, não tem muita amizade não, viu? Fofoca, expõe os outros, a gente se abraça no Minuto Conexão, aleluia, faz uma selfie, mas você fica lá porque você não é uma pessoa que a gente tem que ter muito confiança, que é muito sério, irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso. No Instituto de Pesquisa, o ANPOL indica que
os homens passaram, em média, 76 minutos conversando sobre coisas triviais, coisas bestas, e as mulheres passam, por exemplo, 52 minutos falando de outras coisas que às vezes não tem muito nexo. Mas esse mesmo instituto, ele pesquisou 5.000 pessoas, foi pesquisa pela internet, e descobriu que os homens, olha só, cerca de 30% dos homens disseram que fica mais feliz quando conversa com seus colegas sobre coisas que não tem muito, que não é muito edificante, que vai expor alguém, por exemplo, e 58% deles falaram que se sentem mais enturmados, mais inseridos quando eles começam a falar de besteiras, falar de outras pessoas. Então, quer dizer, para se enturmar, tem que chamar alguém para falar mal do outro. Vou falar mal do Lula, vou falar mal do Marçal, vou falar mal do pastor, vou falar mal de quê, vou falar mal do autor tal. Quando começa a falar, criticar alguém, diz que esse processo de conversar, de denegrir alguém, diz que é um processo de enturmar, de socialização do sujeito. Olha só que coisa forte. Outros 31% confessaram que gostam mais de fofocar do que fazer sexo com a esposa. Esse é doente. Esse é doente. Já pensou, 31%. Não, fofoca, 5.000 homens. Fofoca. Meu Deus, esse aqui é doente. Esse aqui tem problema. Problema sério. Vamos orar por esses irmãos. Pesquisa aqui do Instituto. Meu Deus do céu. Olha só. Provérbios 17, 9. A gente ri para não chorar desses doentes, né? Diz que o homem que encobre a transgressão adquire amor. Provérbio 17, 9. Mas o que traz o assunto à baila, aquele que expõe aquele outro, separa os maiores amigos. Se alguém falou algo para você de confidencialidade, quando você segura aquilo ali, quando você é um túmulo, não sai daqui, você garante o quê? Integridade, confiabilidade, respeito do próximo, mas quando você solta, o texto diz que esse sujeito, ele separa os maiores amigos. Se você pensar agora, você já viu na sua vida alguns ex-amigos brigados? Você já viu você já viu que um falou não sei o que do outro, texto se cumprindo aqui, ó, porque o que? Soltou a informação. Provérbios 25, 9, vai dizer que pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubra o segredo de outrem. Irmãos, olha só, nós estamos falando sobre discipulado, mas o texto não engloba só discipulado, não, é qualquer pessoa, qualquer amigo, qualquer vizinho, qualquer alguém, tem seus problemas, algumas coisas, eu não devo expor. Claro que estou falando de coisas pessoais, mas vamos dizer que Deus defenda, o seu vizinho bate na esposa, vai matar, cara, você pode ligar para o 190, ó, fulano de tal está brigando aqui, vem aqui resolver. É outro cenário, estou falando assim no contexto de pecado pessoal, de falta de integridade. Nós não devemos descobrir a nudez de ninguém. Amém, queridos? Se você machucou, para a gente concluir aqui agora, se você machucou alguém, nessa caminhada que você é líder, que você é auxiliar, que você é anfitrião, que você é discipulador, você percebe, puxa, alguém ficou insatisfeito comigo, alguém ficou machucado porque talvez eu não fui tão ético, talvez eu falhei um pouco. Nós temos a responsabilidade, biblicamente, de voltar com essa pessoa, pedir perdão, corrigir o erro e seguir o princípio de discipulado de uma maneira correta em nome de Jesus. Quem está comigo aqui? Fica em pé, deixa eu orar por você aqui agora. Em nome de Jesus. Pai, nós aprendemos sobre dois princípios importantes que um discipulador tem que ter cuidado, Senhor. Nos ajude a mantermos a confidencialidade no processo do discipulado e também aconselhamento. Nos ajude também, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, de realmente só assumirmos o compromisso de discipular alguém, mediante a nossa disponibilidade de tempo. Nos ajude a organizarmos isso, para que possamos realmente implementar o discipulado nessa igreja, em todos os lives, de uma maneira correta, em nome de Jesus.